Antes desse vídeo se iniciar, eu vim apenas dar algumas explicações pra quem tá perdido. O canal passou por uma considerável mudança esteticamente e agora tá de cara nova. O que antes era um Jack, agora é... um palhaço. Eu queria que garotas palhaças. O motivo dessa alteração repentina foi apenas porque eu queria algo que remetesse a mim, um personagem originalmente meu. E o Jack não é isso, ele é público. Qualquer pessoa pode ir no Google nesse exato momento, pesquisar e utilizá-lo da forma como quiser, seja pra coisas boas, ruins ou até pior. Por isso eu decidi mudar e pagar artistas pra me ajudarem com essa questão. Inclusive, muito obrigado aos próprios, Dimitri e Whopper. Se não fosse por vocês, muito possivelmente eu não teria essa maravilha de OC e continuaria com o Jack. Então, se puderem passar nas redes sociais de cada um deles para darem uma força, eu ficaria muito grato. Agora com tudo explicado, vamos continuar com a programação normal. Oi. Como vai? Não precisa ficar com medo, ouvinte. Não me te assustar ou algo do tipo. Apenas passando para verificar se você tava bem. Não ficou sabendo? Há uma casa aqui perto que foi invadida por um cara usando uma roupa listrada. Eu acho melhor você tomar cuidado e reforçar sua segurança, hein? E aproveitando que aqui estou, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você acha que acontece depois da morte? Esse é o assunto questionado ao qual sempre causou curiosidade na população, até porque, não importa qual vida você teve, ou por quanto tempo viveu, o final sempre será o mesmo, o repentino encontro com a morte. Numa visão mais religiosa, acredita-se que ao fim da vida, nossos espíritos serão julgados por seus atos e levados para o céu ou para o inferno. Já na visão de um ateísta, o mais comum pensamento é o de não haver uma vida após a morte. Em resumo, o completo oposto das crenças religiosas. Entretanto, ouvinte, por qual razão estaria puxando esse tema tão complexo? Bom, isso é porque o canal Expogult, não há muito tempo atrás, criou uma obra com a minha exata pergunta feita minutos antes. E caso você não conheça o Expogult, ele é um canal que começou a fazer sucesso recentemente por conta de suas animações únicas. As que mais se destacaram foram Alice in Dreams, o remake de Alice no País das Maravilhas, e Dexter El Perro, sua obra independente sobre um cachorro? Talvez eu fale sobre elas no futuro próximo, quem sabe? Ou não. Peraí, o que você tá fazendo? Para! Eita, apagaram meu microfone. Ah, cara, justo agora que eu iria voltar pro YouTube? O que eu faço agora? Você está em êxtase pelo fato do seu microfone ter sido apagado da existência por uma anomalia superior a você? Se sim, não fique triste, pois eu tenho uma surpresa. Este vídeo está sendo patrocinado pela Fifine, a empresa especializada em microfones de alta qualidade a custo-benefício. Quem é você? Eu sou você, mais apresentador. Recentemente, a Fifine me enviou uma das suas coleções de microfone, o Ampligame AM8. Eu tô gravando com ele nesse exato momento e já dá pra perceber a dinâmica magnífica que o mesmo possui. Afinal de contas, uma de suas características é a qualidade do som cristalino, que melhora muito sua voz na hora de jogar em cal com os amigos. Nele também acompanha um LED RGB Touch, que só com um toque você troca a cor do microfone, sendo elas vermelho, amarelo, azul, roxo, arco-íris, estações das cores. Bom, é muita cor. Além disso, o Ampligame conta com 3 entradas, USB, XLR e a que mais me surpreendeu, uma entrada P2 para fone. Você pode ouvir o seu retorno de áudio numa qualidade absurdamente boa, adendo que também é possível utilizar o microfone para ouvir músicas, vídeos ou qualquer coisa. Falando de modo geral agora, esse microfone é o pacote completo para quem quer começar a criar conteúdo, e se você quiser um parecido, você pode apenas acessar os respectivos links aqui abaixo, ou só ir direto para o site da Fifine. Lá não tem só o microfone AM8, em conjunto você pode encontrar outros tipos de microfone com ótimas qualidades e um alto custo-benefício. Tem esse aqui, esse do lado e até o meu endereço. Calma, isso não tava no rosto. De qualquer modo, mais informações sobre o microfone tá tudo na descrição. Agradeço a Fifine pelo patrocínio e a você que assistiu até aqui pra me ajudar. Beleza? Bora iniciar agora.
O primeiro vídeo começa um tanto quanto peculiar. Nos deparamos já de cara com uma garota chamada Elizabeth. Ela é a personagem principal e uma peça importante dessa história. Tudo estaria normal até o momento em que Elizabeth reparar numa figura irreal e medonha aos olhos que estaria encarando. Contudo, a misteriosa figura logo assume a fisionomia de um cavalo. Eu sei que as coisas estão bem confusas e aleatórias já nesse início e também não parece ter muito a ver com o que acontece depois da morte. Mas calma, esse é somente o primeiro vídeo que vemos dessa série e ainda temos algo a tirar desse capítulo. Assim que aquela coisa se torna um cavalo, Elizabeth tenta observar mais de perto para tirar suas próprias conclusões do que poderia ser essa silhueta. De fato, era um cavalo. Entretanto, eu não acho que existe um cavalo tão extravagante, incomum. Nem é sobre a aparência do animal, e sim sobre o barulho que o mesmo faz quando Elizabeth chega mais perto. Durante seu corrido, algumas coisas aparecem na tela. Um pouco da estrutura esquelética de Elizabeth e uma mão igualmente em ossos acompanhada por algo irreconhecível no meio. Com essas visões surgindo, ao invés da garota avistar o cavalo, no lugar dele, outra vez a sombra de uma criatura desconhecida reaparece, e Elizabeth pensa as seguintes coisas. Aquela coisa está me observando. Eu sinto o frio que ele transmite. Preciso muito acordar. O vídeo se encerra com uma frase que agora não aparenta ser de Elizabeth. Um corpo sem vida pode ser revivido? Ok, e a esse ponto as coisas parecem ter sido jogadas de forma aleatória e sem fundamento pra gente. O que, sendo sincero, é um fato. Porém, você acaba notando certos eventos como tudo isso, na verdade, ser um sonho de Elizabeth. Ou pior, a vida após a morte de Elizabeth. Caso ligarmos tanto o que ela disse quanto a frase final seja de quem for, podemos tirar a conclusão de que Elizabeth já está jogando no Vasco e isso local visto no vídeo é a sua mente. E estranhamente, talvez a coisa que comprove minha afirmação seja o cavalo, pois assim que Elizabeth olha para a criatura, ela se transforma num mamífero. Na imaginação dela, aquela silhueta poderia ser uma espécie de cavalo, já que não existe nada parecido com essa criatura. Apesar disso, sua medonha aparência não foi disfarçada para ela e a forma normal de ser foi retomada. E Elizabeth sentiu medo. Mais que isso, aquele troço não deveria estar ali. Até porque nesse momento, a criatura é um intruso. Foi aí que ela percebeu seu perigo. Foi nessa hora que a mesma sentiu a presença da morte. Que história estranha e confusa, não é, ouvinte? Mas ainda bem que ao menos temos um segundo vídeo dessa... Peraí, você tá usando o celular no meio da explicação? Mas eu ainda nem falei sobre o que tem na descrição do vídeo. Lá temos um texto meio duvidoso. As ondas cerebrais de Elizabeth estão respondendo a essa grande incógnita. E eu acho que já possuímos uma noção de qual incógnita seria essa, não é mesmo? Tudo que nos resta agora é o próximo vídeo. Por sinal, parte 2. O que acontece após deixarmos este plano? Nossa casca humana continua vazia, enquanto nossa alma é julgada e enviada para o lugar que lhe pertence. Ao menos é isso que acreditamos. Ok, eu sinto que eu já vi esse nome em algum lugar, só não lembro de onde é. Mas continuando, vemos o corpo de Elizabeth deitado junto de uma voz avisando o seguinte: Elizabeth Orison é adequada para o transplante de ondas cerebrais para a criatura S006. Definitivamente tem algo estranho e familiar no meio disso tudo. O método usado para transferir as ondas cerebrais de Elizabeth até a criatura se chama Operação Eletrochoque. O curioso é que realmente existe algo parecido com essa operação, porém, diferente do propósito e da forma como é utilizada na série, ela é usada mais para tratar depressão, esquizofrenia, epilepsia, enfim. Voltando à parte 2, no minuto em que Elizabeth toma um choque na cabeça, a garota tem alguns pequenos flashbacks da primeira parte e desperta num local completamente vazio e branco. O diferencial é que nesse lugar, há um destaque para uma porta vermelha logo à sua frente. Por trás daquela porta, agora Elizabeth observa outra criatura misteriosa, muito diferente da qual vimos no episódio passado. Mas além disso, ela se comunica com Elizabeth. Você está perdida. Alguém quer apoderar-se de você. Você está em um limbo.
Pausa. Eu sabia que tudo isso me cheirava estranho. Quem estava por trás de todo esse ocorrido era, na verdade, a SICA e a CIA, as ambas organizações existentes no universo de Dexter El Perro, que agora são canônicas na nova série do Expo Gold também. Sr. Dawson é outro nome bastante comentado, porém antes que eu possa citar mais desses órgãos, vamos voltar um pouco antes da descoberta. Aqui já temos uma certa confirmação de que Elizabeth se encontra sem vida, pois a própria criatura afirma: você está em um limbo. O limbo no conceito de uma religião pode significar um lugar em que as almas vão quando não foram condenadas nem para o céu e nem para o inferno, que é onde Elizabeth está agora. No entanto, se esse é o caso, qual a origem dessa criatura e o que ela representa? Inclusive, agora sabemos quem que é a poderosa da garota: a SICA e a CIA, e não a CIA dos Estados Unidos, tá? SICA são as siglas para Centros de Investigação Científica Alternativa e a CIA é Segurança Especializada em Anomalias. Nesses registros, a gente possui algumas informações sobre o que é aquela criatura e o estado atual de Elizabeth. Dado como experimento S006, ele é um ser criado a partir da metade de um cérebro do cavalo eu vou falar Brad, do cavalo Brad, um cavalo que não ironicamente existe na vida real. Só que esse da série específico estava em um estado vegetativo. Até tá explicado um pouco do porquê o ser ter virado um cavalo no primeiro vídeo. Assim que o cérebro foi colocado nele, o corpo do S006 começou a entrar em uma espécie de decomposição. Seu rosto teve modificações, suas orelhas ficaram maiores, o nariz do mesmo caiu, e em 3 semanas a criatura se transformou num globo ocular ambulante. No final é incrementado que ele ainda não aceitava ondas cerebrais. Mas como anteriormente assistimos e vemos bem estampado nos documentos, Elizabeth foi aceita para o transplante. A coisa que mais me chamou a atenção nesses papéis dela é que ela está em um coma, ainda por cima em um tipo de coma avançado. E por que isso chamaria minha atenção, você me pergunta? Vamos continuar e talvez você entenda. Pulamos para 24 de outubro de 1997, um dia depois dos transplantes de Elizabeth serem aprovados. A criatura S006 aparece dentro de uma sala de uma característica única, cinza e com sangue por todos os lados. E eu não sei se é isso, até porque o estômago desse bicho é bem aparente, mas eu acho que ele tá com fome. Você foi realocado para essa sala com uma mínima expectativa de duração, pois suas ondas cerebrais estão se desligando, adendo que a criatura aguentou por 10 minutos inteiros. Um teste de comportamento e reação foram feitos ao redor dele, e obtiveram alguns resultados. O S006 mostrou a sua incrível habilidade de montar quebra-cabeças infantis. É claro, considerando que o mesmo tem apenas a metade de um cérebro de um cavalo e 20 minutos de vida. Outro teste que os cientistas fizeram foi colocar um prato de plantas e outro com um porco já sem consciência, e ele comeu o segundo prato 3 vezes em 3 dias diferentes com horários variados. Ou seja, a criatura é um ser carnívoro. Considerando o histórico da SICA e da CIA, definitivamente isso é um problema. Por falar em problema, no cartaz de jornal do dia 3 de novembro de 1996 tem uma aparição repentina. Cadáveres começaram a desaparecer no necrotério do Hospital Saúde Humana, um necrotério administrado pela própria SICA. Cerca de 40 corpos foram registrados como desaparecidos e até rolou uma manifestação das famílias em frente ao prédio da SICA, os acusando de vender os corpos para mercados ilegais. Coincidentemente, o projeto do S006 foi iniciado 1 ano após o furto dos cadáveres. E cá entre nós, já sabemos que isso não foi uma coincidência. Em prol do seu experimento, a SICA tá roubando corpos, utilizando eles assim como utilizam de Elizabeth. Mas se só o dela foi aprovado oficialmente, o que eles fizeram com os outros corpos? Voltando para a perspectiva de Elizabeth, agora ela se encontra numa sala de jantar, um jantar bem saboroso inclusive, só que ela não está olhando para o nada, e sim para a criatura que a própria avistou uma vez. Elizabeth. Acorde. Ela reviveu. Esse é o fim de What Happens After Death. A SICA, sem querer, parece ter encontrado um método de trazer pessoas de volta à vida. O que era para ser um projeto de criação de um novo ser, aparentemente teve resultados acima das expectativas dos cientistas. E o que eles farão com Elizabeth, a partir disso, não é citado, explicado e nem nada. O final foi completamente deixado em aberto. Agora, o que aconteceu com a criatura é informado na descrição. Ela tem complicações durante o processo e mal consegue se manter viva por mais de 20 minutos. Os cadáveres roubados em coma, concedidos para o ser, não possuem qualquer efeito positivo, em contraste ao de Elizabeth, o que significa que Elizabeth foi um caso especial de 1 em 1 milhão, e raramente eles terão outro hospedeiro como esse. Por falar de hospedeiro, você lembra nos documentos de Elizabeth? Eles utilizam a palavra coma como seu estado atual, sendo que sabemos que ela não estava em coma, ela já estava em outro plano. Essa seria uma forma de dizer que a mesma foi com Deus? Ou como foi depois dela ter acordado? Eu considero como a primeira opção, mas nunca se sabe, não é?
Também é um fato da Seika usar um necrotério dentro do hospital como uma fachada para roubar cadáveres e fazê-los de suas cobaias. Já não bastava sacrificar quem estava vivo em Dexter Perro, agora eles querem mexer com quem já está morto? Tudo isso com o objetivo de tentar dar vida a uma criatura que mal consegue viver por 10 minutos? O que essa criação traria de tão bom para eles arriscarem tanto? A propósito, lembram daquele outro ser? O que conversou e disse para Elizabeth despertar? Ele não é nada mais nada menos que a morte, aquele que a qualquer momento pode deixar ou tirar sua vida. Tem um filme curto no canal do Expo Gold chamado Um Jantar com a Morte, e não dá pra negar algumas semelhanças com a série em si, tanto com a aparência da protagonista, quanto com algumas literais cenas que foram colocadas na história. Só não citei ela logo de início por ser bem curta e não ter muito o que comentar, a não ser por agora, mas o que interessa aqui é a morte ter dado mais uma chance de vida para Elizabeth. Por que ela deu essa oportunidade só para Elizabeth e não aos outros? Qual seria seu propósito? A Seika fará algo a respeito dessa nova descoberta? Eu poderia ficar aqui fazendo mais de 1000 perguntas que no final não teriam resposta. No fim, apenas o Expo Gold dirá o que é verdade e o que é falso, o objetivo e o não objetivo da Seika. Bom, ouvinte, essa é a história de hoje. O que achou? Eu sinceramente gostei, apesar de ter apenas algumas mais perguntas do que respostas. É um tema que tem tudo pra crescer. Ainda mais que é uma continuação de Dexter Perro e... Ups, eu acho que minha hora chegou. Muito obrigado por ficar até aqui, ouvinte, e Blu-ray fechando o vídeo.